Difusora. O que é possível se reinventar para que o Vila volte a vencer aí depois da derrota para o Brusque, sem mexer muito no time? Boa tarde. Boa tarde. Nós temos que estar dando continuidade no trabalho, mas precisamos estar atentos para se reinventar, né, em determinados momentos. Também temos que estar atentos para não mudar tudo de uma vez só, né, em pouco tempo. Tem um contexto e um retrato para trás dessa derrota. Analisamos bastante, né, apesar do pouco tempo, mas a gente fez sim uma reflexão interna, porque a gente tem alguns padrões, né, de boas exibições, alguns padrões de boa competitividade, tem números e médias que nos norteiam, né, e o último recorte, né, o último jogo, fugiu a nossa média, e nós nos cobramos muito com relação a isso, até porque nós estamos disputando o campeonato na parte de cima da tabela, então o sarrafo aumenta, né, o nível alto. Você tem que ter uma capacidade de permanecer por mais tempo dentro de uma constância, né? E assim, a gente nunca se empolga nas vitórias, nem desanima na derrota, o campeonato é extremamente difícil, todo mundo perde jogo. O que nós conversamos, além de abrir os olhos, né, de fazer uma reflexão interna, fazer as correções, reconhecer no que nós deixamos a desejar, no que nós erramos, é se levantar rápido. A competição requer isso, a competição requer, né, que você tenha a capacidade de se levantar rápido depois de um tombo, né, às vezes até um tombo maior, mas tem que ter força, né? Se você ficar lá embaixo, você sai da briga, né? Você sai da luta. E o nosso time tem apresentado isso, o nosso time tem sido resiliente. Às vezes, tem alguns resultados que não entregam uma pontuação boa, digamos. Às vezes você faz 3 jogos bons e empata 3 jogos, né? Às vezes você ganha um, faz um jogo ruim, ganha o outro, você faz 6 pontos. A nossa equipe ela tem vencido mais do que empatado, né? E volto a frisar, a vitória é soberana. Nós vamos amanhã com o objetivo de reeditar os nossos grandes jogos aqui. Até depois de alguns jogos ruins fora, a gente voltou aqui e fez grandes jogos, né? A gente precisa ajustar um pouquinho mais de coerência, de constância com relação à performance, mas o normal nosso em casa é fazer um jogo de alta intensidade e que tem um reconhecimento de todos, né? Inclusive do nosso torcedor, que é para quem a gente se expõe no dia do jogo. Ô Luizinho, boa tarde, bom jogo. O Todinho até agora há pouco ele reconheceu que o time do Vila é uma equipe que ela está criando, mas principalmente é um time que está arrematando muito pouco de longa distância, de média a longa distância, o que é um fundamento talvez que saia muitos gols. E que o Vila está tentando tabelar e entrar muitas vezes na área para finalizar. Isso é um ponto que você está buscando corrigir. É claro que está sendo muito pouco tempo de um jogo para o outro, praticamente você teve um dia de preparação para mudar muito pouco o time. E até depois de fazer um jogo ruim como contra o Brusque, para voltar a fazer um grande jogo, principalmente como mandante. É um foco que você está colocando para que o Vila volte a vencer, apresentar um bom futebol, para criar outras alternativas, não só do que tem apresentado? Nós estamos aqui para responder a críticas, porque a gente também tem uma autocrítica e a gente também critica o que não está acontecendo no nosso trabalho. Quando é nesse tom assim, eu acho extremamente salutar, porque a gente vai discutir e dar uma resposta para que o torcedor possa entender. Sim, a gente precisa evoluir nesse sentido, nós precisamos ter mais, né, argumentos no jogo para que a gente possa criar ações e oportunidades de gol de maneiras diferentes. A nossa equipe ela realmente tem muita força pelos lados do campo e preenche muita área, mas tem outras maneiras de se fazer gol também, como bola parada. A gente conseguiu fazer um gol na bola parada como nós treinamos, fiquei feliz por isso. Não remeteu num resultado positivo, não conquistamos nenhum ponto, mas aquilo foi fruto de uma repetição no treino, algo que a gente também está buscando melhorar. Fomos agressivos em mais 2, 3 bolas ali. Mas sim, a gente precisa, ainda mais agora que todo mundo estudando todo mundo, as equipes que são alvo, a gente tem uma forma objetiva de se posicionar e a gente vem perpetuando porque tem dado resultado, mas a gente tem que estar atento para se estagnar, a gente tem outros caminhos para percorrer. Sim, nós estamos atentos com isso. Em alguns momentos aí eu tenho que guardar para a gente os jogos que a gente teve mais dificuldade de acordo com o que o adversário nos defendeu, né, no recorte aí dos últimos jogos, e a gente está trabalhando algumas variações para quando a gente tiver comportamento dessa maneira, a gente conseguir, né, ser incisivo e ter mais oportunidades de gol. Concordo que a gente finalizou menos, inclusive no jogo do CRB, mas nós fomos, né, vencedores da partida, nós lutamos, eu acho que nós fomos melhores que o adversário, só não reeditamos os nossos melhores jogos. Mas sim, os últimos 2 jogos baixou um pouquinho a nossa média de finalização e nós nos cobramos com relação a isso.
Até porque a nossa equipe, a marca da nossa equipe, principalmente jogando em casa, são os adversários saírem daqui dizendo que sentem o peso da intensidade do nosso ataque. Independente de fazer muitos gols ou não, mas que a gente fuça muito, cria muito e perturba muito o adversário. Queira Deus que amanhã a gente possa reeditar essa nossa forma de jogar. E nós trabalhamos, e a sua pergunta é pertinente, a gente precisa, sim, ao giro, né, à frente da área, a gente precisa arriscar um pouquinho mais, não precisa entrar dentro do gol. A gente faz muitos gols assim, se vocês perceberam os nossos gols, a gente empurra a bola de dentro da pequena área, em vários jogos aqui dentro do Oba, só vocês puxarem o recorte. Isso mostra uma equipe que ela inicia e termina a ação do gol dentro, né, próximo do gol. Isso mostra organização, ordem, uma forma de se penetrar e fazer o gol. Mas temos que percorrer outros caminhos, né? Os adversários começam a marcar essa nossa forma de jogar. Às vezes a gente vai muito longe, dá a oportunidade de contra-ataques para o adversário. E a gente está trabalhando para que a gente possa estar se reinventando e estar se equilibrando para ganhar muito mais do que a oscilação de uma derrota. Boa tarde, Luizinho. A gente está ao vivo no Vila em Debate. Até falando sobre esse sistema ofensivo, né? Agora de uma outra região, que é o meio-campo. Você ganhou. Olha, nós estamos num momento extremamente importante da competição, né? Cada vez mais se torna estratégica. É óbvio que desde a primeira rodada, mas a gente entra num momento mais decisivo da competição. Nós tivemos pouco tempo para se preparar para essa partida, mas o suficiente para a gente recuperar a energia, principalmente, para a gente trabalhar essa questão comportamental, que a gente não pode entregar menos do que a gente vinha entregando para continuar onde nós estamos. Acho que nós estamos ainda numa posição de expectativa aceitável, boa para o momento. E com relação aos que vão iniciar, amanhã, momentos antes da partida, todo mundo vai ter o conhecimento. Eu não tenho ideia fixa. É óbvio que você encontrar uma sequência 11 gera hábitos, rotinas, conexões, e quando dá resultado, você potencializar isso. Isso é importante também no futebol, né? Mas a gente não ficar só preso a isso, ficar atento para não perder o time, às vezes, de uma mudança ou outra. Eu acabei de responder antes do Geninho, falando justamente que a gente tem que estar atento com isso. Esse é o desafio do treinador, uma hora da gente perceber que algo estagnou e criar um outro caminho. Independente disso, nós temos variações, às vezes, não de um jogador, mas de uma característica de jogador que já muda. Um exemplo, por exemplo, foi redundante, me perdão. Mas nós fizemos, quando nós fizemos a troca do Ussi, nós colocamos o Gabriel, nós passamos a fazer uma construção com os 2 zagueiros e por um momento o Cris, por outro momento o Arilson, e nós fizemos, ao invés de ter um lateral na ponta, o Ussi e o Gabriel por dentro. Nós estávamos com uma linha ali de 4 atacantes e só Elias de lateral do lado direito. A gente mudou a característica ali do lado esquerdo no último jogo, né? Às vezes a gente pode criar uma situação de construir posicionar da mesma maneira, mas com jogadores diferentes, de posições diferentes, com características diferentes, que você dá uma mudada na rotina. Como, por exemplo, a gente joga com 2 pontas com o pé invertido, e você jogar um ponta, né, com o pé aberto, para ele usar mais o corredor, para atravessar mais essa bola na área, de acordo com você ter um centroavante de mais presença de área. Então, assim, a gente pode mudar tanto característica de jogador na mesma distribuição dos jogadores em campo com ou sem a bola, como a gente pode criar, né, também posicionamento diferente, preencher mais o meio, ao invés de atacar com uma linha de 5, atacar com 4, com os beiradas, né, 2 atacantes, trazer um desses que estão flutuando, por exemplo, você bota um médio ali no lugar, por exemplo, do Todinho do Alisson, esse cara vir construir por dentro, fazendo aquele, ao invés de um 3-2-5, um 3-3-4, né, a gente está trabalhando, a gente já fez isso em alguns jogos, às vezes passa desapercebido, se não iniciando, mas trocando, estamos atentos com isso. Precisamos potencializar, eu acho que a gente ainda tem muito a render e a entregar nessa forma de jogar, mas estamos atentos para, se precisar, variar. Sem a bola, a gente já varia bastante, né? Já fizemos 5-4-1, 4-4-2, 4-4-1-1, né? 4-1-4-1, a depender de quem está dentro de campo. E não tenho ideia fixa, estamos atentos para, se precisar mudar alguma coisa no posicionamento, assim seja feito. Luizinho, boa tarde. Igor Santiago, da Rádio Band News Goiânia, Feras do Esporte. Luizinho, o Vila Nova hoje faz uma grande campanha na Série B, principalmente dentro de casa. Fora, nem tanto. Com isso, quando o Vila perde fora de casa e vem jogar dentro do Oba, se cria uma pressão muito grande em cima desse jogo. O Vila tem que vencer, se cria muito essa mística. Eu queria que você falasse justamente sobre essa pressão dos jogos pós-derrota fora de casa.
Nós temos que cuidar muito da nossa mentalidade. Nós somos seres humanos, mas nós temos que nos apegarmos ao passo que fora de casa vem sendo, como você acabou de citar, em casa vem sendo totalmente ao contrário. Então, vamos nos apegarmos ao que nós temos de bom. Precisamos ajustar o que não está dando resultado. Uma busca incessante. E o que importa é a pontuação que tem na tabela, não é se ganha em casa ou fora. Mas se nós ganharmos sempre em casa, eu prefiro, porque o nosso torcedor sai sempre feliz dentro de campo. Se pudesse escolher, o Vila vai terminar a última rodada numa pontuação que a gente sonha. Se pudesse escolher vencer todos os jogos em casa, assim escolheria, porque a gente agrada o nosso torcedor, sai feliz do nosso estádio, o nosso torcedor merece. Agora, é óbvio, enquanto treinador, a gente tem que ter um equilíbrio, buscar uma consistência, a gente está em busca disso, a gente reconhece isso. Mas, olha, nós temos... a arma de jogar dentro de casa na Série B, a mais potente é a nossa. Nós temos algo que é o melhor da competição. Então, vamos trabalhar para a gente preservar ela. Né? O ano passado, o Vila venceu 11 jogos dentro de casa, se não me falha a memória. Se a gente consegue uma vitória, Deus nos abençoe para que isso aconteça, a gente conquistaria esse número faltando 11 jogos. Né? Só uma reflexão que, assim, o que importa é a pontuação final. Não importa onde vai vencer. Mas se pudesse vencer os jogos dentro do Oba, a Oba merece, a torcida merece. Sair daqui sempre feliz. Mas é óbvio que a gente precisa reconhecer isso, mas vamos tratar do próximo jogo, que o próximo jogo é em casa, cada jogo é uma final. Depois, quando nós formos fora novamente, vamos batalhar para que a gente possa responder melhor. Mas a nossa energia está voltada para o que a gente tem de muito bom, né, que é jogar dentro de casa, porque nós temos o nosso potencial, mas nós somos mais fortes e nós reconhecemos isso quando nós estamos dentro da nossa casa, dentro do nosso campo, do lado do nosso torcedor. A gente reconhece que o nosso torcedor é diferenciado na competição. A gente não consegue fazer tudo sozinho ou só entre a gente. E quando a gente está com o nosso torcedor, a gente é muito mais forte. Mas, claro que a gente precisa ter independência para, quando nós estivermos sem eles em quantidade, também conseguir competir no nível que possa ser mais regular. Luizinho, o tempo de preparação do último jogo foi um tempo grande, né? Ficou muito tempo sem jogar. Nessa semana você vai ter 2 jogos importantes num espaço pequeno de tempo. O Luizinho gosta de ter mais tempo entre os jogos ou também é favorável nessa sequência de partidas? Assim, nada garante o resultado no final. Enquanto treinador, a gente faz um projeto, a gente planeja, executa, e quando o resultado não vem a contento, a gente fica contrariado, né? Porque, assim, na média, se você tem mais tempo para trabalhar, para que você possa criar alternativas, com e sem a bola, com a bola parada, é para ter mais resultado. Né? Mas, enfim, nem sempre a gente tem a certeza. Agora, nesse momento, depois do resultado adverso, prefiro ter um jogo logo em sequência, para a gente poder voltar, né, a lutar, para poder voltar a buscar um sorriso espontâneo no rosto. Né? Porque a gente tem que se enraivar, a gente não pode estar com muita risadinha quando a coisa não acontece como a gente almeja, ou, no mínimo, quando a gente não compete como a gente costuma competir. Né? O diferencial do Vila é justamente ser sanguíneo. O Vila é um clube, né, que requer operário, requer gente determinada. A nossa torcida é uma torcida determinada. O Vila tem essa marca, né, um clube, né, que tem que ter gente trabalhando duro para conquistar resultados. É um clube de operários, de guerreiros ali dentro de campo. E a torcida comemora quando a gente consegue entregar tudo. Nós estamos tendo um tempo que dá para recuperar dentro dos 2 dias e ter o terceiro. Não podemos reclamar, tivemos esses 10 dias, a gente tem reserva de combustível aí, não tem desculpa com relação a isso. Fiquei contrariado em não ter entregado uma resposta melhor depois de tanto tempo de trabalho. A gente assume essa responsabilidade, apesar da gente não conseguir controlar uma série de coisas. Mas o correto é a gente conseguir entregar quando tem muito tempo para trabalhar, porque às vezes a gente reclama quando não tem. Mas foi suficiente para que a gente possa, nessa sequência aí dessa semana, dar uma correspondida. Luizinho, no último jogo, do Fernandes e Vanderlei, um dos 2 últimos reforços aí do Vila Nova, na janela do meio de ano, não foram convocados para o jogo. Eu queria te perguntar se foi por opção técnica ou os 2 jogadores não estavam no seu 100% físico. E se foi por opção técnica, queria que você falasse o motivo. Não, os 2 atletas estavam atuando em uma outra equipe. Volto a frisar, nós fizemos contratações. O clube ele tem um projeto, tem um processo, nós temos contratações para que a gente possa agregar valor ao nosso elenco. Nós já tínhamos um trabalho em curso, dando resultado, estando onde nós estamos. Obviamente que agora a gente acaba de estar igual ali de pontos, mas, enfim, Deus vai abençoar e nós vamos voltar para onde nós queremos estar.
E situações pontuais, né? Todo mundo à disposição, escolhas, mas são 2 jogadores que foram bem monitorados, que estão trabalhando bem, que têm potencial, em algum momento, ou mais cedo ou mais tarde, vão nos ajudar. Né? Vale salientar isso aí, isso é uma prospecção que já vinha sendo feita lá do início do ano, né? Jogadores até que já estavam avalizados, que já estavam para vir, estão no processo de adaptação, e jogadores foram monitorados pelo clube, pelo departamento, e assim que for necessário, nós vamos utilizar, porque a gente acredita que eles podem nos ajudar. Luizinho, a gente sabe que o auge do jogo do atacante, principalmente, é quando ele marca o gol, né? Os holofotes vai todo para ele, a torcida. E a gente observa nos jogos aqui do Vila que oportunidade não tem faltado. Mas, muitas das vezes, o individualismo toma conta dos atacantes. Às vezes, o Alisson chega na cara do gol, o Henrique Almeida, que está sendo bem questionado, está melhor colocado, mas não recebe a bola. E o Igor Magalhães, que passou por aqui, foi treinador do Vila, dizia sempre, né, o Vila tem que ser mais letal, né, para poder ter mais tranquilidade no decorrer do jogo. Você tem trabalhado isso, e se você concorda com esse individualismo de algumas vezes nos jogos do Vila? Tem uma série de coisas para a gente estar discutindo, contextualizar com relação a isso. É óbvio que nós precisamos ser mais letais. O último jogo, tomamos um gol com menos de 1 minuto, né? Já muda um pouco da dinâmica do jogo, você já se expõe mais, já dá mais as costas para o adversário. A gente trabalha em busca disso. Nos jogos dentro do Oba, a gente tem conseguido, apesar da gente ter tomado um gol do Paysandu também dessa maneira, a nossa média é boa até assim de gols. No recorde da nossa chegada, a gente tem uma média de gols ali também no início das partidas e também tem uma média de gol no final. E assim, como eu falei, volta a frisar, o que importa é o resultado final, né? Mas a gente trabalha em cima disso, da gente ser mais letal, ser mais incisivo, sair à frente do placar. Em contrapartida, quando não sai essa resistência, o jogo ele é muito complexo. A gente não pode, por exemplo, vamos iniciar forte para a gente tentar sair à frente do placar no início, e aí não sai, e aí você vai esmorecendo e não tem força para o final. É encontrar um equilíbrio com relação às questões das individualidades. A gente trabalha ações coletivas, a gente faz ajustes quando tinha uma dobra que dava para usar a superioridade, quando tinha 1 contra 1 que dava para ir para o drible. Isso é trabalhado, isso é apresentado. A gente faz um recorde das nossas oportunidades do último jogo e a gente apresenta que era uma melhor opção, aqui era um bom 1 contra 1, né? Aqui tinha esse caminho, aqui tinha esse. A gente vai trabalhando, é do time, é do momento. Às vezes o jogador se sente seguro que vai ganhar aquele enfrentamento e vai fazer o gol. E depois de perder a oportunidade, não tem mais como voltar atrás. A gente está ajustando, está trabalhando. Todos os atacantes centroavantes passam por um período, às vezes, de menos gols, né? Por vezes passa por um período de gols em sequência. Não interessa quem vai fazer o gol, o que interessa é que a gente conquista a vitória. Agora, é óbvio que a gente quer que os nossos atacantes estejam fazendo gol, porque eles vão estar mais felizes, vão estar mais confiantes. A gente tem que tentar equilibrar as coisas, ao passo que às vezes não está fazendo muito gol, mas está dentro de um contexto, de uma organização que ajuda em outros momentos do jogo. E vamos dar força para que a gente possa também estar recuperando o jogador jogando, né? Recuperando o jogador para entrar. Cada jogo é uma oportunidade da gente melhorar alguma coisa, né? E a gente não pode perder a esperança, não é querer não responder, mas é a vida do desportista, a gente é falho, né? E não adianta estar se remoendo, temos que partir para a próxima. Agora, claro que temos que dar resultado. E no ambiente coletivo, num jogo coletivo, às vezes 10 leva 1, né? É difícil 1 levar 10. Mas, às vezes, dentro de uma estrutura, às vezes você vai fazendo uma série de leituras, o que vale a pena, o que não vale, e, às vezes, tem um jogador que não está conseguindo marcar tantos gols, mas ele está conseguindo contribuir com uma série de outros momentos do jogo, né? Nós temos um momento de organização ofensiva, defensiva, tem uma transição ofensiva, uma defensiva, tem as bolas paradas, né? Tem um jogo de posição por trás, que, às vezes, um jogador ele consegue se postar de uma maneira que ele faz o jogo fluir, por exemplo, pelos lados. Tem uma série de coisas que a gente ia passar aqui um dia todo discutindo. E a análise ela tem que ser coletiva. É uma coisa que eu tenho tido um cuidado, porque, às vezes, em um gol tem um erro assim mais escancarado, mas é geralmente coletivo, né? Às vezes um passe errado, o outro não domina, o outro não reage para a esquerda, o outro não recuperou, e, às vezes, a gente olha só para um ponto, né? Às vezes um jogador buscou um drible porque o outro não fez uma ultrapassagem, ele ficou de mano. Às vezes não teve um passe para trás, né, e ele acabou não dando passe porque não tinha essa opção. Enfim, a gente vai analisando, reconhecendo algumas coisas que você falou, concordo, a gente apresenta, a gente busca em vídeos. Mas o jogo é muito dinâmico, tem um adversário, tem um campo, tem um ambiente, e é uma busca incessante para a gente conseguir fazer as coisas acontecerem de uma maneira mais organizada e mais equilibrada.
Luizinho, vou até aproveitar essa sua resposta, que você deixou muitos pontos importantes. Um que você fala que está tentando recuperar jogador jogando. Por exemplo, o Henrique Almeida certamente é um desses que está passando por um processo de pressão muito grande, não marca há 10 jogos consecutivos, mas tem 10 jogos que ele é titular. E até me lembro, até pouco tempo, você até analisou o Henrique, ele não está marcando gols, mas ele está ajudando muito taticamente. Eu não sei se você tem acesso à rede social, se você tem a noção do termômetro do que o torcedor está querendo de você como treinador, que é exatamente uma alternativa de mudança do sistema ofensivo em uma posição tão importante como a que exerce o Henrique, como jogador de referência para marcar gols. Aí eu te pergunto, o que o torcedor quer saber, por que você está insistindo na permanência do Henrique, que não está marcando gols há 10 jogos, e por que não buscar uma alternativa diferente? É o que o torcedor, ele muito quer saber do Luizinho. Bom, com relação à questão das redes sociais, assim, a nossa responsabilidade é muito grande, a gente tem que escolher 11 para iniciar. Assim, se eu colocar, por exemplo, entre os próprios jogadores, entre uma própria comissão, às vezes a gente já fez esse tipo de dinâmica, às vezes você distribui numa mesa um papel, escala aí os 10, os 11 jogadores que vão iniciar. Geralmente não bate, né, todos iguais, né? E a responsabilidade do treinador é muito grande, porque ele é desafiado, às vezes, a dar sequência a uma situação, a fazer uma mudança mais rápida, e, às vezes, a mudança mais rápida ela gera uma confusão maior. Tem os dois caminhos a percorrer. Daqui a pouco começa a sair mais gol com naturalidade, daqui a pouco não, aí a gente perde nesse time, a gente tem que focar no resultado final também. Né? Se nós estamos tendo o resultado, a gente não é para estar olhando só para um alvo, né, que é óbvio, se o centroavante não faz gol, ele vai ser alvo dessa cobrança. Isso não é só no Vila, isso é na dinâmica do futebol. Né? Mas a gente também tem que preservar o resultado. Se o resultado está acontecendo, está todo mundo contribuindo, não adianta a gente ficar olhando só para o centroavante que não fez gol em sequência, mas é óbvio que a gente analisa um contexto geral, precisa ter jogadores também, né, incomodando no nível muito bom para a gente fazer determinadas trocas. Né? Então, assim, a gente está analisando tudo, a gente está torcendo muito para o Henrique fazer gol, porque o Henrique vem trabalhando bem, vem trabalhando bastante. Né? É um jogador que tem uma liderança interna no dia a dia, que está trabalhando bastante em prol do Vila. Não reclamava quando não estava jogando, é óbvio que quer jogar, e não reclama, né, quando a gente faz trocas. É um atleta que tem experiência, que contribui no nosso dia a dia, a gente torce para que ele possa fazer gol, como os outros também. Isso não quer dizer que vai perpetuar no caso. Né? Mas, assim, a mensagem que eu quero passar para a nossa conversa aqui, que não adianta a gente, no momento que a gente ainda vem dando um resultado, a gente cobrar só para uma situação, né, para um ponto ali no meio de 11 jogadores que não tem sido eficazes com relação à questão de gol. Né, mas tem corrido, tem ajudado, a equipe está bem distribuída dentro de campo. Né, nos jogos aqui dentro do Oba reconheceu o esforço. Uma coisa que não pode faltar é o esforço. Né, isso aí é um limiar de continuidade. Né, está se esforçando, está trabalhando. Eu estou respondendo mais essa questão individual em respeito ao nosso torcedor, em respeito à sua pergunta. Geralmente eu não ando muito por esse caminho. Né? A gente tem que entrar dentro do campo, tem que dar resultado. Não é defesa também, mas estou passando para vocês, em respeito gigante que eu tenho um torcedor no Vila, que tem um trabalho coletivo, não é só individual. Vamos dar força para que esse jogador volte a marcar. Contra o mesmo treinador que nós vamos encontrar agora, me recordou um gol antológico que foi feito aqui por esse mesmo jogador, mas não vamos viver só disso, nós temos que dar resultado o tempo todo. Eu tenho que estar aqui à frente entregando o resultado, mas o resultado não é individual, ele é coletivo. Né? Não tem problema o Elias fazer gol, o Alisson fazer gol, o Todinho fazer gol, o Cris fazer gol. No final, cara, eu não olho para quem está fazendo gol, eu olho para a vitória, para os 3 pontos. Né? Vamos dar força, o jogador está trabalhando, o jogador está persistindo. Se Deus quiser, daqui a pouco, Deus vai abençoar com gol. Se a gente achar que tem que tirar, nós vamos tirar. Se achar que tem que continuar, vai continuar. Não tem nada que force, a não ser a gente entender que o time vai dar uma resposta e vai ter um resultado. É só esse o compromisso. Né? Agora, se vai fazer gol na próxima partida, ou se vai na outra, a gente não consegue controlar. O meu compromisso é colocar um time dentro de campo acreditando que vai vencer o jogo. Não é porque esse jogador tem que insistir nele, porque